Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração. Eu transmito sempre, diariamente aqui nos meus endereços eletrônicos, a liturgia da palavra. Neste vídeo, a liturgia de 17 de janeiro de 2023, terça-feira, dia de Santo Antão, missa de memória, pai da vida monacal. Santo Antão, eremita. No rito da celebração temos o prefácio comum dos santos e ofício da memória. A cor litúrgica branca, conforme estou simbolizando aqui. Antífona da entrada. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, nos átrios de nosso Deus. Salmo 91, versículo 13. Oração do dia. Ó Deus, que chamastes ao deserto Santo Antão, pai dos monges, para nos servir por uma vida heróica, dai-nos por suas preces a graça de renunciar a nós mesmos e amar-vos acima de tudo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos do 10 ao 20. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estáis fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir aos santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre até o fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daqueles que, pela fé e a perseverança, se tornam herdeiros das promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Os homens juram de fato por alguém mais importante, e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão, interveio com um juramento. Assim, por meio de dois atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, encontramos profunda consolação, nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, aonde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 111, versículos 1 ao 2, 4 ao 5, 9, 10 C, refrão 5 C. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos: o Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor é bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito
permaneça eternamente o seu louvor. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos: o Senhor se lembra sempre da aliança. Vamos à aclamação ao Santo Evangelho agora. Aleluia, 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 aleluia. É um trecho da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17 e seguinte. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito Santo, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 2, versículos do 23 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Ele é a liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Um sábado para o homem. Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Há quem considere a religião como um fardo para o homem, ou pior, uma escravidão. Já pregaram a morte de Deus para libertar o homem, deixando-o livre para obedecer a seus instintos, sua cobiça, o seu egoísmo. Não é esta a lição de Jesus. O sábado judaico, isto é, a parada no trabalho, não é para o bem de Deus, é para o bem do homem. Claro, o bem do homem é o bem de Deus. Neste evangelho, Jesus de Nazaré está sendo acusado de permitir uma profanação do sábado, quando seus discípulos, de passagem por um trigal, arrancam espigas para comer os grãos. Claro, o mestre conhece as Escrituras e lembra aos acusadores que o próprio Davi infringiu a lei ao comer os pães da proposição no templo, que eram exclusivos para os sacerdotes e levitas, esses pães do templo. A questão do Shabat reaparece várias vezes nos evangelhos. Afinal, o aspecto sagrado do sábado impede que se cure um aleijado nesse dia? Será que impede? Mateus, capítulo 12, versículo 13. Sim, impede que se dê água para o jumento. Lucas 13, versículo 15. Neste último caso, não impede, dizem os doutores da lei. Ou seja, o sábado é para os jumentos, mas não é para o homem. Contra a corrente legalista dos fariseus, Jesus está ensinando que um dia sagrado, como o nosso domingo cristão, é sim um dia muito bom para fazer o bem, como curar
doentes ou matar a fome dos famintos. E os adversários de Jesus viram nisso uma inaceitável quebra de norma legal. Aos olhos deles, quem poderia invocar um objetivo humano e terreno para quebrar um mandamento divino? Não sem motivo, o apóstolo São Paulo viu na lei judaica um padrão duro e severo que tinha sido imposto aos homens por causa de seus pecados e que os mantinha rigidamente subjugados. Ele aprendeu com Jesus que a própria lei era um dom de Deus, tanto ela como o sábado deviam estar a serviço do homem e não ao contrário. O Espírito Paulino mostra a vida da graça como um estado de liberdade para fazer o bem e servir ao próximo. Esta nova visão não é a defesa da libertinagem, nem a ignorância dos preceitos divinos, mas nos leva a ordenar tudo em relação à caridade, aquela forma de amor que está acima de tudo. Aliás, foi este amor que levou Jesus Cristo até a cruz e ainda é este amor que nos salva. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Salmo 50, versículo 15. Vamos agora ao santo do dia. É sempre importante termos aqui uma biografia do santo do dia. 17 de janeiro de 2023. Eu pesquisei no site do Vaticano. Santo Antão, pai da vida monacal. Santo Antônio, Antão ou Antônio. Santo Antão, abade. Antônio, pai do monacato, protetor dos animais e modelo de vida cristã, nasceu no Alto Egito por volta do ano 250. Ao dedicar sua vida ao Senhor, tornou-se um dos maiores eremitas da história da Igreja. A memória de Santo Antão, memória litúrgica, é celebrada em 17 de janeiro. Santo Antão, rogai por nós. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, se for para o seu bem, aquilo que você suplica, que você pede, que você clama. O professor Felipe Aquino, que é autor de mais de 100 livros de história da Igreja, diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então vamos aguardar se ainda não recebemos a resposta. Aguardar no tempo de Deus, que é o Kairos, e não no nosso tempo, que é o Cronos, esse tempo passageiro aqui. Deus sabe a hora certa, o momento certo. Fica apressando, não. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus para o português. Maranatá ou Maranata, como dizem nossos irmãos evangélicos ou protestantes. Os católicos dizem Maranatá, uma tônica na última sílaba, e os protestantes Maranata, com a tônica na penúltima sílaba. Significa: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia Jesus voltará, não sabemos quando, nem dia, nem hora, nem local. Ele voltará nesse mundo para julgar vivos e mortos, o juízo final. E quem nessa vida peregrina aqui, efêmera, onde temos prazo de validade, somos vermes e pó, quem aqui abraçar a graça de Deus, tomar posse, vai se salvar, vai viver a eternidade com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É algo inenarrável, inefável, como disse o apóstolo São Paulo. Ele diz também: a glória futura será algo indescritível. O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Então vamos nos reconciliar com Deus. A Igreja tem o sacramento da reconciliação, da misericórdia, da penitência.
da confissão, é o mesmo sacramento. Misericórdia, penitência, confissão, reconciliação. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras e atos, e omissões também. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus Cristo.